Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Max Oliveira, sou professor da Escola Católica da Fé e estamos iniciando este curso de introdução e a uma formação bíblica. Hoje nós estamos precisando e necessitando de ampliar os nossos horizontes da palavra de Deus, dessa palavra inspirada por Deus, onde Deus traz ao nosso coração e à nossa razão as suas palavras de caminho, de verdade e de vida. Que Deus possa nos abençoar nesse começo de curso e que daqui para frente, em todas as nossas aulas deste curso, nós possamos fazer aquilo que Deus sempre quis: ouvir e propagar a sua palavra. Ouvir e racionalizar, fazer contato com a própria vida e propagar essa palavra da melhor maneira possível, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos ao curso de formação bíblica com o professor Max. Então vamos lá, gente. Bom, seguinte, ó. Quando nós falamos desse curso bíblico, nós começamos a perceber que muitas pessoas não têm uma participação tão profunda na sua comunidade, na sua paróquia, não discute os assuntos acerca de Deus por desconhecimento da palavra. Nós temos aí as inúmeras denominações cristãs e que, em muitos casos, elas dão um show de compreensão bíblica, elas dão um show de busca, de procura da palavra de Deus. Então, este curso vem para nós para que ele possa ser uma fonte inspiradora, para que a cada dia a gente se encontre com Deus, converse com Deus, entenda a história de um povo e toda a experiência vivida, ok? Vamos lá. Então vamos iniciar esse curso de hoje com uma justificativa, né? O porquê desse curso. Então, a palavra de Deus é o meio por excelência com o qual podemos nos comunicar e nos relacionar com Deus. A Bíblia é uma das muitas formas de nos relacionar com Deus, mas é a que está mais presente, mais viva no seio da comunidade. A comunidade se estrutura a partir da palavra de Deus. Continuando aqui, ó. Promover o estudo bíblico na paróquia, na comunidade, online, é uma importante forma de estimular esse relacionamento. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. A gente não consegue amar aquilo que a gente desconhece, tá? É preciso, então, deixar-se iluminar pelo Espírito Santo e estar aberto para aquilo que ele deseja comunicar de maneira particular para cada um de nós. Com passos simples, como a leitura, a meditação, a oração e a contemplação, o cristão realiza a sua leitura orante da palavra. Deste modo, experimenta a graça do encontro com o Senhor que se revela a nós. Então, aqui é uma justificativa do porquê que hoje nós estamos aqui buscando aprofundar em conhecimento, em perceber as riquezas presentes na palavra de Deus. Ok? Então, podemos continuar então aqui, gente? Vamos lá, galera. Vamos lá, então. Por que estudar a Bíblia? Olha para essa imagem aqui. De um lado, alguém gritou 6. E do outro, alguém gritou 9. Olha isso. Olhando para essa charge, interessante pensar, né? Como muitas vezes é dessa maneira que a gente se relaciona. A gente quer defender o nosso ponto de vista. E às vezes, o nosso ponto de vista é a vista de um único ponto. E eu desprezo as demais formas de interpretação. Cada pessoa vai ler os textos bíblicos e interpretar de uma forma dependendo da maturidade de fé que possui. Mas a palavra de Deus, ela é sempre a mesma. Por isso, nós precisamos crescer e perceber em como eu posso me aprofundar na palavra de Deus, para que a minha interpretação, a forma que eu entendo a palavra de Deus, ela se torne mais clara, mais viva na minha história também.
tá bom? Então nós precisamos aqui aprofundar, saber que cada pessoa pode interpretar de um jeito, isso é de cada um, mas nós podemos, na nossa maturidade de fé, alcançar aquele ponto central, o objetivo que aquele texto, que aquele versículo quer me dizer. Ok? Então vamos lá, gente. Ó, a etimologia da palavra Bíblia, né? O que, que significa Bíblia? Então vamos lá, gente. Vocês estão vendo essa imagem aí no fundo aí? Isso aí eram, eram plantas abundantes lá no Rio Nilo, tá? É, eram essas eram essas plantas que deram origem ao papiro, né? Aqueles rolos, aqueles pergaminhos, né? Onde se colocavam documentações, datações, acontecimentos importantes. Então, a origem da palavra Bíblia remonta ao rolo de papiro, planta abundante às margens do rio Nilo, usada pelos antigos egípcios e romanos para escrever. Então, essa planta crescia e eles desenvolveram uma técnica para poder fazer dessas fibras algo que eles pudessem ali registrar os fatos e os acontecimentos, tá bom? O plural de biblos em grego era tabiblia, que significa literalmente os livros. E aí você pode fazer uma relação também com a biblioteca. Então, não a grosso modo, mas simplificando a palavra, nós podemos dizer que a Bíblia é uma reunião, é uma coleção de livros inspirados por Deus. Tá bom? Então é um conjunto de livros sagrados, certo? Lembrando que em nenhum trecho da Bíblia você vai encontrar uma referência à Bíblia, e sim Sagrada Escritura, palavra inspirada e por aí vai. Tá bom? Então vamos lá, gente. Quando nós falamos de Bíblia, muita gente tem dúvidas sobre o que é a Bíblia, não é? E você, tem clareza sobre o que é a Bíblia? Como que a Bíblia chegou até a sua mão pela primeira vez? Quem foi que colocou a palavra de Deus na sua mão? Foi os seus pais? Foi uma avó muito devota? Foi um catequista? Foi um padre amigo? Em que idade você tomou contato com a Bíblia pela primeira vez? E já parou para pensar? O quanto de tempo nós já tivemos em contato com ela e o quanto ainda nos falta para compreender, não é? Quando que essa palavra foi escrita? Será que ela foi escrita na época de Jesus? Será que ela foi escrita algumas décadas antes do próprio Jesus nascer? Ou essa Bíblia já vem acontecendo há alguns anos e depois houve uma junção, uma compilação desses textos bíblicos, né? Ela foi escrita em quais momentos históricos? Mas por que é importante essa pergunta? Porque nós vamos precisar entender em quais momentos históricos ela foi escrita, cada texto, para que a gente possa entender a leitura que os autores bíblicos tiveram naquela época. E por falar em autor bíblico, quem é o autor da Bíblia? Sabemos que a inspiração primordial, principal, fundamental é Deus, tá? Mas Deus ele utilizou a humanidade para que ela pudesse registrar e organizar essa palavra, tá? Então nós vamos tentar descobrir quem são os muitos autores, as muitas mãos que compõem este texto, tá bom? Como essa mensagem foi transmitida de geração em geração? O que garantiu que essa palavra fosse dita, disseminada, aplicada, espalhada durante tanto tempo e até chegar a nós hoje? Sabemos que é ainda hoje o livro mais vendido na face da Terra. Não tem nenhum outro best-seller que bate a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido da humanidade. Será que se ela fosse tão sem conceito, tão desnecessária, estaríamos aí buscando a Bíblia com tanto afinco, crentes ou ateus?
não é? Será que todas as Bíblias são iguais? Será que existe uma diferença entre a Bíblia católica, a Bíblia protestante? Será que existe alguma diferença? E o porquê dessa diferença? Não é? A mensagem se altera de uma tradução para outra? Será? Será que a Bíblia, ela existem livros, textos que ao longo da história foram alterados dependendo de quem o traduzia? E se isso foi feito, qual foi a intenção? Será que a Bíblia já está finalizada? Ou hoje ainda nós podemos ainda inserir novos livros nessa coleção de livros, nessa biblioteca sagrada? Tá, então, aqui são algumas perguntinhas para começar a mexer com aquilo que nós entendemos, tá bom? Então vamos lá. Essa pintura é uma pintura muito antiga, não é? Ela está na Capela Sistina, não é? E mostra a criação de Adão, não é? Mostra Deus se aproximando de Adão, do homem, não é? Amparado ali por todos os seus anjos, vocês estão vendo aí na imagem, né? E Deus busca tocar a mão de Adão. Um detalhe importante, né? Que a mão de Adão, ela tá ali, ó, preguiçosa, esperando o contato. É Deus que estende o seu braço em direção à humanidade. Um toque de Deus em nossa vida é capaz de nos mudar por completo. E vocês sabem muito bem disso, tá bom? Então vamos continuar aqui. Mas olha que relação interessante, né? Esse Deus, ele veio dentro de algo, né? Se na primeira imagem aqui nós tínhamos como se fosse, sei lá, os panos voando e tal, o autor dessa pintura, ele, ele tinha a ideia de que essa aproximação de Deus, ela também se daria pela razão. Não somente pela emoção, pelo coração, mas Deus também. Como Ele é o autor da nossa vida, Ele colocou em nós a inteligência, capaz de nos fazer perceber tudo. Ele vem também de uma forma racional. Deus não é somente razão ou emoção, mas também Ele é razão e emoção. Tá? E é por isso que nós vamos, a partir de agora, utilizar também o nosso lado racional para o entendimento da Bíblia, tá ok? Então vamos lá, gente. Ó, muita gente tem dúvida de como estudar a Bíblia, né? Olha que o Concílio Vaticano II nos deu de dica aí, né? O Concílio Vaticano II, né, exortou, animou, né, que todos os fiéis, leigos e religiosos, tenham um contato direto. Não é aquilo que somente o sacerdote quer me passar, mas eu preciso ter esse texto em mãos, né? Que tenham um contato direto e façam a leitura frequente, o contato com o, o texto, o livro, mas a sua leitura frequente é o que vai garantir para todos nós essa percepção, esse entendimento real do que é a palavra de Deus quer para a nossa vida, tá bom? Então nós temos que saber que esse contato ele é importante. Porém, ele tem alguns pilares importantes para todos nós, né? A leitura e a interpretação, né? A hermenêutica e a exegese dessa sagrada escritura. Quem participou aí dos desafios bíblicos sabe muito bem o que é isso, né? O ler e entender, e a partir desse entender, conseguir passar para outras pessoas de uma forma muito mais clara, né, é uma necessidade nossa. Então, 3 pilares importantes: prestar atenção ao conteúdo e à unidade da escrita inteira. Então, eu tenho que saber o que aquele texto quer dizer e eu tenho que ler ele por completo, porque eu não posso tirar de contexto a palavra, porque daí vira pretexto para outras e muitas confusões, tá? Beleza? Então vamos lá. Ler a escritura dentro da tradição viva da igreja. O que a igreja pede de nós cristãos? Uma conversão diária, o amor ao próximo, o amor a Deus,
o caminhar sempre pela trilha correta. E tudo isso diz respeito a essa tradição viva da igreja. Um ponto importante é que eu vou precisar entender que as minhas palavras, os meus gestos, após esse contato bíblico, ele vai formar outros e novos discípulos, tá? Então isso começa em casa, começa na família. Os filhos observam o pai com a Bíblia na mão, a mãe com a Bíblia na mão, com as orações constantes. E isso vai cativando, trazendo para perto mais adeptos à mensagem de Jesus, tá? E o terceiro ponto é estar atento à analogia da fé. Algumas palavras já não existem mais no nosso contexto diário. Mas quando você faz uma leitura, por exemplo, lá no Antigo Testamento, você vai ter que interpretar, inclusive, algumas palavras e ver como elas se dirigem a nós através da fé. Como que a fé em Deus ela é transmitida por aquelas palavras. Então eu tenho que entender realmente que tudo que está ali me leva a uma compreensão e uma aproximação deste Deus. Tá bom? Então vamos continuar aqui, gente. No princípio, hoje nós temos as Bíblias, né? Tem algumas aqui. Um papel bem fininho de seda, né? Aquele papel molinho, frágil, né? Que a gente tem que tomar todo cuidado, né? Como a palavra de Deus nos pede também, né? Mas é importante perceber que antigamente não era assim. Então, ela era feita de uma forma muito mais rústica, né? Inclusive passando até pelo couro de alguns animais, tá bom? Ela era escrita naquilo lá. Então, para você ver que ele era rústico, né? E aí nós vimos no começo desse nosso capítulo, né? Desse primeiro módulo nosso aqui, que a palavra de Deus, ela era escrita em papiros, que era uma planta lá no Rio Nilo, que eles descobriram como que, utilizando as fibras, ela poderia ser usada para escrever. Então, gente, isso é muito bacana, tá? A Bíblia, ela é tão importante, tá? O texto bíblico, a Sagrada Escritura, é tão importante que o próprio Jesus, ele se utiliza da leitura bíblica, da Sagrada Escritura, para se revelar no meio do povo. Então, ó, vamos ler em Mateus 4, Mateus 4, versículo 18, que ele fala o seguinte, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. E aos pobres, não somente aos pobres materialmente falando, espiritualmente também. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos. E Jesus lê esse texto que está aqui narrado por Mateus, tá? Ele faz uma clara referência aos antigos profetas do Antigo Testamento e ele choca toda aquela população que ele era o Messias esperado. Mas ele faz isso com base nas Escrituras. Por que ele faz isso? Porque a Escritura era um fundamento importante para o povo daquela época. E Jesus se utiliza dela para se revelar, para que aquela palavra ganhasse mais peso. Então, percebe a importância do entendimento da palavra? E aí, hoje, nós temos muitas pessoas, historiadores, inclusive, que falam que Jesus era analfabeto. Não, Jesus não era analfabeto. Tá? Se o fosse, ele não teria feito essa leitura. Ok? Então, vamos lá, gente. Antigamente, né, esses papiros, né, eles eram guardados em jarros de barros, né, e ficava preservado. E isso, gente, ao longo da história, foi muito necessário essa preservação. Porque ao longo da história, esse texto bíblico, ele vai ganhando novos contornos e as pessoas começam a perceber a importância de se fazer uma busca histórica. Puxa vida, será que lá no século III, século IV, ainda estavam escrevendo sobre Deus, sobre Jesus, sobre os apóstolos?
não é? Será que lá no Antigo Testamento, qual foi a data que eles começaram a registrar tudo isso? Não é? Então nós vamos ter algumas referências. Então assim, ó, na comunidade de Qumran, não é? Que fica ali mais ou menos 22 quilômetros de Jerusalém, nós foram encontrados aí por, inclusive, pastores de ovelhas, né? Que andando por ali e tal, encontraram cavernas. E dentro dessas cavernas, os manuscritos do Mar Morto. Nós encontramos aqui, então, inúmeras referências ao trecho bíblico. Inúmeras referências ao trecho bíblico. E eles foram sendo compilados, eles foram sendo traduzidos, e foi percebendo que ali era uma fonte importante. Então, em Qumran, nós temos ali muitos textos bíblicos encontrados, porque nós vamos perceber que, em muitos casos, quando se fala assim, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, segundo Mateus, segundo João, muitas vezes não foi o próprio apóstolo discípulo que o fez. Foi a comunidade que o escutou, que registrou tudo isso e deixou como herança para aqueles que viriam. Tá? Então, em Qumran nós temos aí um acervo gigantesco de livros, de textos encontrados e que dão base para a nossa Bíblia de hoje também. Então nós vamos perceber que ao longo da história, essa Bíblia ela foi ganhando o interesse de muitas pessoas, tá? Ela passou a ser copiada, inclusive à mão. Então aí nós tínhamos os monges copistas, responsáveis por pegar cada texto, escrever, colocar, deixar bonitinho. E essa tradição foi fazendo com que essa Bíblia chegasse até nós nos dias de hoje. Mas o tempo vai passando, o homem vai aprendendo novas situações, vai incrementando novas tecnologias e ele vai dando uma cara um pouco mais sofisticada para o trecho bíblico. Tá? Então esse trecho bíblico ele vai sendo melhorado, ele vai sendo colocado num papel um pouco melhor, né? Por exemplo, né, o Targum, os textos em hebraico eram lidos e explicados em aramaico. Aramaico era a língua falada por Jesus. Tá? Então, esses textos bíblicos, né, foram sendo traduzidos da língua aramaica para que o povo pudesse acompanhar. Esse é o Targum. Né? Um outro ponto importante é o Talmud. Talmud, palavra hebraica que significa ensinar, doutrinar, ensinamentos, né? É uma coleção de livros sagrados preparados por rabinos no início da era cristã, tá? Então você vai começar a perceber que ao longo da história, o homem foi melhorando a sua forma de comunicar, de interpretar e entender o texto bíblico. Tá bom? Ele foi percebendo a necessidade de a cada dia melhorar essa escrita, né? Chegar na raiz da palavra para pegar o real sentido. E aí nós tivemos inúmeros autores que traduziram a Bíblia, e um deles, né, da Vulgata, né, algo vulgar, não vulgar de feio, né, mas vulgar que era comum, as pessoas, qualquer pessoa poderia ler, né, que foi São Jerônimo, ali no fim do século IV, tá bom? Ele dedicou a vida para criar a tradução, para facilitar o entendimento da palavra de Deus, ok? Então, muitas pessoas perguntam, né, puxa vida, mas qual é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia cristã, não é? E a Bíblia evangélica, desculpa. A Bíblia católica e a evangélica, ela tem uma diferença em 7 livros. Então, nós temos 73 livros na Bíblia cristã católica e na Bíblia protestante são 66 livros, tá? Nós temos ali, ó, na Bíblia cristã católica, nós temos os livros de Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Estes livros não estão presentes na Bíblia protestante, tá bom? Por quê? Porque eles acreditavam que não eram textos inspirados por Deus.
não eram textos que passavam ali pela região por onde os apóstolos dominavam, né? Por onde eles estiveram. Então, era algo mais voltado ali para os gregos e tudo mais. Então, eles não quiseram colocar no cânon, né, essa coleção de livros sagrados na compilação da Bíblia. Então, eles retiraram esses 7 livros, tá bom? Mas como nós católicos acreditamos que tudo é e foi inspirado por Deus, esses livros também que contêm ensinamentos de vida, de compaixão, de prosperidade, de não desistir fácil das situações, os cristãos católicos perceberam que havia uma conexão. E esses 7 livros fazem parte da nossa Bíblia cristã católica, ok? Então, a Bíblia vai crescendo, né? Vai ganhando uma configuração um pouco mais atrativa e ela vai chegar naquilo que hoje todos nós conhecemos. Todo cristão tem pelo menos uma Bíblia velhinha em casa, não é? Eu fico muito, muito triste quando eu visito famílias e vejo em cima da mesa, em cima de um móvel, a Bíblia aberta, toda empoeirada. Sinal que ninguém está pegando aquela Bíblia para ler. Tá? Então, sua Bíblia tem que estar mexida, riscada, amassada, grifada, porque é sinal de que você está indo atrás, está buscando entender a palavra de Deus. Tá bom? E hoje nós temos ela em diversas maneiras, inclusive no celular. Tá? Então, nós não podemos dizer que nós não temos acesso à Sagrada Escritura. Temos acesso, sim. Tá? E o acesso ela é dada de diversas maneiras, inclusive aí no seu smartphone também. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos saber, ao longo do nosso curso, tá? Que nós temos algumas prateleiras onde nós podemos colocar cada tempo, né, cada contexto, e nós vamos entender que tudo isso faz parte da Bíblia. Então nós vamos ter ali, ó, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses aqui são dedicados a Moisés. Moisés poderia ter escrito todos eles, né? Nós vamos ter os livros históricos, tá bom? Que vai falar de Samuel, de Reis, Crônicas, né? Esther, Juízes. Nós vamos ter os textos poéticos, né? Que é Jó, Salmos, Provérbios, Cânticos, Eclesiásticos, né? E nós vamos ter os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, Joel, Amós, Ageu, Zacarias e por aí vai, tá? Abaixo, na prateleira descendo, nós vamos ter os evangelhos, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João, na ordem como eles estão colocados na Bíblia, Atos dos Apóstolos, as cartas ou epístolas paulinas, né? E outras cartas que vão ser de Tiago, de Pedro, de Judas e por aí vai. Nós temos ali também o Apocalipse como sendo a revelação triunfal da mensagem de Deus. Tá ok? Então, caminhando um pouquinho mais aqui, hoje nós vamos, depois de tanta coisa que a gente passou, que está dando quase 30 minutos de aula já, não é? Eu vou deixar uma proposta para vocês, tá bom? E que você possa, durante meu curso, né, ir anotando as suas respostas para quando chegar no final, você baixar o seu certificado, você poder ter ali um diário, né, desse nosso curso e poder replicar essa palavra de Deus de uma forma muito bacana. Então, a primeira pergunta: com qual frequência você lê a sua Bíblia? Segunda pergunta: qual passagem bíblica você mais gosta? E terceira pergunta: qual o significado dela para a sua vida? Ok? Então, finalizamos aqui esse primeiro capítulo do nosso curso bíblico e espero que você tenha gostado. Nós vamos aprofundar agora muitas coisas legais, então não perca a nossa próxima aula. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.